Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal RF Lab. Obrigado aí aos novos inscritos, obrigado pelos likes, valeu aí a galera que está comentando, muito bacana. Estou aproveitando alguns comentários, fazendo alguns vídeos, então resolvi abordar um assunto também importante que é o ESR de capacitores, mas antes disso eu queria fazer algumas considerações, principalmente com relação a medidas, né, e equipamentos que a gente vai utilizar. Tem muito vídeo aí na internet, tá, pessoal? Tem bastante coisa aí referente a ESR, tem canais aí que apresentam um conteúdo muito bom. São amigos aí, pessoal da eletrônica fera, engenheiros, ok? E assim, o que eu pretendo passar para vocês não é chover no molhado não, é o que eu enfrento na prática, porque no cálculo, né, quando você vai fazer alguma coisa, você vai demonstrar alguma coisa, ok, aquilo ali no cálculo, em cima da demonstração, beleza, tá tudo certo. Então na prática a coisa fica um pouquinho diferente. E para isso a gente precisa levar em consideração uma série de coisas. Instrumentos que a gente está utilizando, porque lógico que o colega que faz uma demonstração, ele usa um equipamento, você tem outro, você tem um multímetro, ele tem outro. Então eu peguei dois multímetros aqui para nós fazermos uma comparação, ok? E vou explicar para vocês desde o início, porque é complexo. Nós vamos falar de ESR de capacitores, então medida de capacitor no circuito, verificação do capacitor no circuito, a questão do ESR, medida no circuito e fora do circuito. Eu vou abordar justamente isso porque não é uma coisa tão teórica que dá para você falar, não, funciona assim e acabou. Não, a prática é um pouco mais complicada. Nem sempre você obtém resultados como você viu na teoria, né? Então, inicialmente nós vamos fazer um ensaio aqui com o gerador de funções, o JDS 6600, o osciloscópio digital, que está ali embaixo, ok? E este multímetro, esses dois aqui, já vou ligar os dois, ver se eu consigo ligar os dois. Aí a gente já faz nos dois, já para ver a comparativo, né? Se bem que ele pode influir em alguma coisa, vou fazer separado, vamos lá, não custa nada. Vamos fazer separado, eu vou só deixar esse daqui preparado. Vamos colocar aqui a ponta dele em miliampere. Também. E aí nós vamos fazer depois o teste com esse cara. Bom, ele vai funcionar como amperímetro, então nós vamos colocar aqui, eu sei que a corrente é baixa, então vou colocar em microampere, esse aqui também nós vamos colocar em microampere. Vamos ver se os dois apresentam a mesma coisa. Vamos usar a relation aqui, que é o RL. Vamos usar esse REL de cada um aqui, que é para zerar qualquer coisa que estiver no caminho aí do circuito, gerando alguma correntezinha. Para isso, eu vou retirar o fio aqui, eu vou retirar o conector aqui do gerador. Tá ligado no osciloscópio. Vamos ligar esse cara aqui em miliampere. Nós vamos medir a corrente de uma senoide. Uma senoide é alternada. Então nós vamos precisar selecionar. Ele cai automaticamente aqui em corrente, a medida de corrente contínua, né? Ok? Corrente, pessoal, atenção, tá? Então, vamos alterar para alternada. Vê que ele já dá uma pequena leitura ali. Porque eu estou em microampere também, né? Perdão, estava em miliampere. Eu estou em microampere, vamos ver se está ali. Ok, alternado. Vê que ele tem uma pequena leitura ali, está baixando, mas vamos ver se ele vai zerar. Bom, uma pequena corrente, ele 0,3 microampere. Então, para não ter nenhum tipo de erro, vou apertar o RL, ele vai zerar tudo, tá? Aí agora nós vamos ligar ali em 1 kHz, 20 volts pico a pico, que é o máximo que esse aparelho dá.
Ninguém vai aplicar isso daí, lógico, numa entrada de circuito, mas é para nós medirmos a corrente que esse cara vai fornecer. Porque quando nós formos falar de ESR, isso vai ser importante. Ok? Liguei lá. Não houve nenhuma alteração. Agora eu vou liberar o canal 1. E aí nós vamos ler a corrente alternada que o osciloscópio recebe ali, ó. 1.3, está subindo. Perdão que o cidadão aqui está fumando aqui embaixo. 1.5. Vamos deixar estabilizar, né? Vamos deixar estabilizar essa corrente. 20 volts pico a pico. Lá no osciloscópio. 7.20 RMS. Tá lá. Olha, estabilizou em 1.5 microampere. É uma corrente, perdão, insignificante. Ok? Bom, agora nós vamos fazer uma leitura neste daqui. Nesse outro cara aqui. Pra gente ver se vai ter a mesma leitura. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a ponta negativa dele aqui. Ligar na ponta positiva aqui do... Vocês vão ver que vai cair lá o sinal, ó. Vou ligar, vai cair a corrente aqui. Agora eu vou para o outro multímetro. E ponta positiva lá na sonda do osciloscópio. Tá lá. O sinal do osciloscópio de novo. Vamos mudar aqui também para corrente alternada, senão ele não vai fazer a leitura. Então a gente vai ter que mudar aqui. Vamos selecionar para AC. Nós tínhamos lido lá 1.5, né? Aqui a gente está lendo um pouquinho mais, coisinha mínima a mais. Mas você vê que de um equipamento para outro também é o cabo do multímetro, das ponteiras, né? Tudo isso pode influir na corrente, ok? Criar uma maior resistência, evidentemente, e influir na corrente. Então tá aí, 1.6. 1.6, 1.7. Mesmo esquema, ok? 1 kHz, 20 volts pico a pico, 7.20 lá RMS. Tá? Mudou um pouquinho aqui a relação da corrente por conta de troca do equipamento. Tá difícil. Bom, nós vamos fazer uma outra situação agora. Vou passar para esse equipamento aqui em cima, que tem uma impedância de entrada maior. Ou seja, uma impedância aqui de 1 mega. Esse aqui é 50 ohms. Vamos ver o que vai acontecer com a corrente aqui. Eu vou retirar a ponta e inserir a ponta nesse outro cara aqui, ó. Tá lá o sinal. Ok? Tá lá a corrente. Continua em 1.6. Não baixou. Ótimo. Não tivemos alteração, mesmo com a alteração de impedância de entrada. Certo? Faremos a mesma coisa aqui no outro agora. Deixa eu tentar ligar os dois. Vamos ver se tem diferença. Fiquei curioso agora. Vamos lá. Deixa eu ligar os dois caras aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ver se eu consigo pegar as duas pontinhas. Acho que eu consigo. Pode não parecer importante, mas quando você lida com alguns circuitos que são mais críticos, principalmente de RF, você tem que ficar atento a esse tipo de coisa com a instrumentação. Olha, não vai dar para colocar as duas pontas, eu vou tentar segurar aqui com o multímetro. Olha como desceu. Olha como desceu a corrente com 2 amperímetros ligados em... Olha lá, em paralelo. Ó. Desceu para 1.04 microampere. E esse cara aqui,
Tá subindo vagarosamente, mas normal. Tá lendo ali 1 microampere. Então vê que deu quase que uma dividida aí, hein? Tá vendo como dá uma pequena diferença? Agora eu vou colocar naquele osciloscópio que tem maior impedância esse multímetro aqui da Salva, somente ele para fazer a leitura. Vamos ver para onde ele vai. Eu tava com 1.6, 1.7 aqui, né? E 1.5 nesse cara aqui. Vamos ver se ele vai para 1.5 de novo. Vai chegar lá. Tá fogo aqui, viu? Olha lá, pessoal. 1.5, 1.4, 1.5. Então, o que nós havíamos visto anteriormente está correto. Então, há uma pequena diferença entre os equipamentos. Se você ligar os dois para comparar, vai ter uma diferença muito grande, porque um vai interferir no outro. Então, a leitura que a gente tem que fazer é individual. Ok? Feito isso, nós sabemos que nós temos uma corrente bem baixa. Então, se formos aplicar esse tipo de situação num circuito, por exemplo, nós sabemos que a corrente é bem baixa. Então, nós temos somente que tomar cuidado, evidentemente, com o nível de amplitude do sinal que nós vamos aplicar. Até porque se eu colocar uma carga aqui, ele vai clipar com isso daí, tá? Se eu colocar uma carga de 8 ohms aí, ele clipa. Com 50 acho que ele nem aparece. Vamos ver aqui. 50 nem aparece. Vou tirar aqui, conectar minha carga de 50 ohms e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Tem uma carga de 50 ohms. Vamos ver? Ó. Sumiu. 1 kHz. 20 volts pico a pico, ó, sumiu. Vou retirar a carga, para ver que eu não estou fazendo nenhuma firula. Olha lá o sinal. Importante, vamos ver a corrente aqui se altera, colocando a carga. Tá lá, 1.5, ó. Uma carga de 50 ohms, 1.6, subiu um pouquinho. Tá vendo? E sumiu aqui o sinal. Então é isso. Agora a gente já tem uma segurança, pelo menos em relação à corrente. Ok? Em se tratando de ESR, que é o que nós vamos comentar na prática, saber não só do ESR, mas vamos entrar numa linha de prova de capacitores um pouco mais complexa, mais detalhada, na prática, sem ficar fazendo muito cálculo, porque isso aí, para manutenção, pode ser interessante em alguns momentos, porque você precisa se virar, às vezes um erro de projeto do fabricante, e etc. Porém, para manutenção a gente vai utilizar a prática e verificar se realmente esse equipamento aqui, o MESR que eu vou abordar, se ele realmente é confiável, ok? O assunto será esse, a introdução do vídeo foi essa, porque nós vamos usar um gerador e nós vamos usar um osciloscópio e uma carga para fazer a leitura de ESR do capacitor através dos cursores de osciloscópio, do osciloscópio. E aqui nós temos um equipamento que faz essa leitura também em alguns momentos no circuito, mas pode ter algum erro, porque o capacitor pode estar associado com algum outro componente. Ele tem uma tabelinha aqui embaixo, básica, que você pode fazer uma comparação, ok? Se você precisa de algo mais específico, um circuito mais crítico,
é bom dar uma olhada no datasheet do fabricante do capacitor para ver qual é o ESR. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, deixa eu pôr meu óculos, senão não vou enxergar. Nós pegamos aqui um capacitor bastante comum aí, de 100 microfarads. Ok? Por 25 volts, 100 microfarads por 25 volts, a tolerância dele é até 0,32 ohm. 0,32 ohms, está lá, ó, 100 microfarads, aí tem a tabelinha lá, 10, 16, 25, então são os genéricos, né? Esse equipamento aqui, eu vou até, tem uma outra função que é bem legal, né? Como ele mede resistências extremamente baixas, então ele se presta para algumas outras coisas também. Eu, quando fui montar o amperímetro dessa fonte, ele está pitando porque ele tá me avisando aqui que está no microamperímetro. Ok. Quando eu fui montar o microamperímetro dessa fonte aqui, ó, eu utilizei na realidade isso aqui não é um amperímetro, é um voltímetro, né? Ele teria que ser ligado em paralelo. Só que um amperímetro, ele é ligado em série. Agora, se você ligar aquilo ali em série, você arrebenta o amperímetro. Então ele precisa de um shunt, que a gente chama de um resistor shunt. Nossa, tem tanta coisa para falar. E tem cálculos que você faz para chegar num resistor shunt, né? Ok, maravilha, o cálculo é válido, tudo. Mas e aí, como é que você vai fazer para chegar lá na medida, né? Se você pegar um multímetro comum, você não vai conseguir medir resistências abaixo de 0,5 ohm, abaixo de 1 ohm, às vezes tem multímetro que nem lê isso daí, né? Não tem como. Então esse equipamento aqui, ele faz essa medida de resistência, ok? E aí eu pensei o seguinte, eu falei, bom, eu preciso de um shunt para aquele equipamento ali, para fazer aquele amperímetro. Por quê? Eu preciso tirar a tensão que está passando em cima daquele resistor. E esse resistor tem uma resistência muito baixa. Então ele precisa ser um fio. E todo fio, por incrível que pareça, quando você... Vou pegar aqui uma agulha, por exemplo. Tá? Uma agulha. Por isso que capacitor é uma coisa extremamente complexa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar essa agulha aqui e vou medir a resistência dela no multímetro comum aqui, que seria um multímetro digital de boa qualidade. Nós vamos medir a resistência dela. Ó. Eu vou colocar na ponta preta, segurar com uma mão, e lógico que eu não vou segurar com a outra, senão vai dar um erro, porque tá entrando no meu corpo aí. Obviamente, aquela resistência que está aparecendo ali, ó, são das pontas do multímetro, ok? Então, se eu zerar, o que eu vou fazer? Eu vou curto-circuitar as pontas do multímetro. Então, ele vai me dar lá 0,4, 0,5 ohm. Eu vou zerar aqui nesse RL, ok? E agora eu vou medir a agulha, tá? Então estou medindo a agulha aqui, vou medir até no finalzinho aqui, ó. 0. É um curto, certo? Ele deu que a agulha é um curto. Agora nós vamos pegar esse aparelho aqui e vamos medir a resistência desta agulha aqui, no MESR 100. Então a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu colocar ele aqui, vou desligar esse cara aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu ver se dá para ver legal aqui, é zerar essas pontas. A mesma coisa, o mesmo princípio do multímetro, para não dar nenhum tipo de interferência. Notem que eu curto-circuitei as pontas, ó, ele está dando menos 0,041. O correto é que ele fique em 0, tá? Tem que segurar um pouquinho. Aí ele vai zerar as pontas. Zerou? Ok. Vamos medir a resistência daquela agulha agora.
Só de segurar no circuito já dá uma pequena leitura. Então coloquei aqui uma ponta aqui e outra aqui. Vamos ver a resistência dessa agulha. 0,169. Vou descendo um pouquinho, deixa ele estabilizar, vamos lá. 0,147, 0,147 ohm, ó, aqui, ó. Tá lá, curto-circuitado as pontas. Tá vendo? Vamos colocar, ele vai, lógico que ele vai, ó, com o tempo ele vai estabilizar, né? Mas veja que existe uma resistência. Então todo e qualquer fio tem uma resistência. E essa resistência que eu precisava, eu não me recordo agora o valor, era uma resistência muito baixa, para que eu pudesse fazer uma leitura de tensão, de queda de tensão em cima da resistência desse fio e que batesse com o galvanômetro aqui, tá? É meio complexo, não vou explicar, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês saberem como é que eu fiz. Aí como é que eu fiz? Poxa, se eu vou cortar um fio, imaginem o seguinte, esse vídeo vai ficar longo, hein, turma? Se eu fosse cortar um fio, eu ia ter que ficar cortando esse fio, mas chegava uma hora que de repente o tamanho dele já não ia ser compatível com os terminais ali do galvanômetro. E aí fica complicado, né? Porque você tem que, além do comprimento do fio, você ia ter que calcular a espessura do fio também. Então você imagina fazer um cálculo para chegar numa espessura, num tamanho e num material que fosse correspondente no caso, a leitura que eu estou fazendo ali. Então o que eu fiz? Eu peguei uma referência de corrente de multímetro e ali esse shunt eu calculei com este equipamento aqui, ok? Peguei uma molinha, certo? Medi esta mola e fui cortando até que, claro que eu fiz um cálculo para chegar junto com o amperímetro, em cima dos miliamperes que ele tinha, etc, etc. Depois eu posso até entrar em detalhes nisso, como eu fiz, mas só para vocês terem uma ideia. Medi com esse aparelho até a mola chegar na resistência de shunt que eu precisava para ter a queda de tensão, por exemplo, 40 miliamperes, 40 milivolts, né? Esse cara aqui vai até 300 miliamperes. Então, eu fiz um cálculo para eu ter no final de escala ou no meio de escala, fui fazendo o cálculo e achando o valor da resistência do shunt correspondente à queda de tensão que o voltímetro ali precisaria para me indicar como se fosse uma corrente. É assim que a gente faz para medir alguns bias de equipamentos valvulados e tudo mais. Então eu achei uma outra utilidade para esse MSR100, ok? Além do que ele faz a medida de capacitores. Ok, turma? Bom, é isso. Tem bastante coisa para abordar. Capacitor não é uma coisa simples, principalmente quando se trata de prática, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência e aprender um pouco mais para a gente ter uma situação mais confortável na hora de fazer uma manutenção e entender melhor como é que a coisa funciona, que tipo de problema ele ocasiona. Infelizmente eu não tenho nenhum aqui, mas eu vou tentar achar um capacitor aqui que tem o ESR alto e fazer alguns ensaios com ele também no próximo vídeo. Vejo vocês então na próxima. Um grande abraço a todos, obrigado pelos likes, valeu pessoal, até a próxima, fui!